Bem-vindo ao podcast do Aposente aos 40. A casa da comunidade FIRE no Brasil. Acesse www.aposenteaos40.org e conheça mais. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do A40. Sabe, muita gente que planeja a independência financeira tem aquela imagem na cabeça, né? O último dia de trabalho, a entrega do crachá. Aquela cena de filme, a porta se fechando. Exato. E a gente acha que a grande mudança acontece ali, naquele instante. Mas o material que a gente analisou hoje mostra que a verdade é bem diferente. A transição não é um evento, é um processo bem longo. Exato. O que as fontes definem como a década crítica é o verdadeiro campo de batalha. A gente está falando de um período que começa tipo uns 5 anos antes do seu dia D, Certo. passa pelo ano da virada e ainda se estende por mais 5, talvez até 10 anos depois. Navegar bem essa década com um plano claro é o que realmente separa um projeto de vida sustentável de um que, olha, pode desmoronar na primeira crise. Então essa ideia de que é só acumular o máximo que der e depois virar uma chavinha é uma simplificação bem perigosa. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada de como estruturar essa década para construir uma transição que seja não só sólida financeiramente, mas psicologicamente tranquila. Vamos começar então por essa fase de preparação, os 5 anos que antecedem a parada. O meu instinto, e eu acho que o da maioria seria, opa, reta final, hora de acelerar. Dá aquele sprint final, né? Isso, trabalhar mais, aportar cada centavo para aumentar o bolo. Mas as fontes que a gente leu sugerem algo que parece assim totalmente contraintuitivo. Elas dizem para, na verdade, tirar o pé do acelerador. Parece um contrassenso, né? Mas é uma das mudanças de estratégia mais cruciais de toda a jornada. Nesse estágio, o objetivo principal não é mais construir patrimônio, é proteger o patrimônio que já foi construído. Proteger. O que entra em jogo é o que a gente pode chamar de efeito do tamanho do portfólio. Pensa comigo, uma queda de 20% no mercado quando seu patrimônio era de, sei lá, 100 mil reais? Era um problema de 20 mil. Doloroso, mas contornável. Exato. Agora, uma queda de 20% quando seu patrimônio é de 2 milhões de reais é uma catástrofe de 400 mil reais. É um evento que pode, sozinho, adiar sua independência financeira por vários anos. O objetivo não é mais ganhar o jogo. É não perder no último minuto. Entendi. É como passar décadas construindo um castelo de areia e, nos últimos minutos, antes da maré subir, o foco não é mais botar uma torre nova, Não. mas sim construir um muro de contenção bem sólido. A prioridade muda. Da ofensiva para a defensiva. E como é que essa defesa funciona na prática? Ela funciona trocando o risco de mercado por previsibilidade de fluxo de caixa. Gradualmente, sabe? A exposição a ativos mais voláteis, como ações, vai sendo reduzida. E, ao mesmo tempo, aumenta a reserva em renda fixa de alta qualidade de baixa volatilidade. Tipo Tesouro Selic ou algo assim. Isso, Tesouro Selic, ou talvez prefixados de prazo mais curto. A ideia não é tentar adivinhar o mercado, mas sim diminuir a chance de ser forçado a vender um ativo no fundo do poço, bem no comecinho da aposentadoria, que é justamente o momento de maior vulnerabilidade. E além dessa mudança na alocação, a parte operacional fica. Fundamental. As fontes destacam a importância de estabelecer umas regras bem claras já nessa fase, quase um manual de instruções para o seu eu do futuro. A primeira delas é criar o tal do Caixa FIRE. E isso mesmo, esse caixa é o seu pulmão financeiro. A recomendação é ter o equivalente a 1 ou 2 anos de despesas em aplicações com liquidez imediata e segurança máxima. Então a gente está falando de um CDB de bancão que pague 100% do CDI com liquidez diária. Perfeito. Ou Tesouro Selic, ou até uma poupança vinculada à conta corrente, daquelas que cobrem o saldo negativo automaticamente. O objetivo é ter dinheiro na mão para pagar as contas do dia a dia sem nem ter que pensar em vender uma ação se a bolsa estiver despencando. E a segunda regra prática, ela complementa essa primeira de um jeito brilhante. Mudar o destino de todos os rendimentos do portfólio. Sim. Ou seja, dividendos de ações, juros de títulos, aluguéis de fundos imobiliários,
tudo que pinga na conta para de ser investido. Exatamente. Todo esse fluxo de caixa passa a alimentar o caixa FIRE. Na prática, os rendimentos se transformam em renda, em salário. O dinheiro que antes era usado para comprar mais tijolos para o castelo, agora é guardado para pagar a luz e a água do castelo que já está pronto. Essa mudança, por si só, já começa a treinar a mente para a nova fase. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante para a hora do pânico, é ter um plano de contingência por escrito. Não na cabeça. Documentado. Sim, no seu plano de investimento pessoal, o PIP, como alguns chamam, tem que ter uma cláusula específica, uma regra do tipo se então. Por exemplo, se o Ibovespa cair mais de 30% em 6 meses, eu automaticamente corto 15% dos meus gastos variáveis. Começando por viagens e restaurante, por exemplo. Isso. Ter isso escrito, definido num momento de calma, remove a emoção da tomada de decisão. Na hora da crise, não tem espaço para pânico ou dúvida. A pessoa não pensa, ela só executa o plano que ela mesma elaborou de cabeça fria. É um protocolo de emergência. Ok. Então essa fase de 5 anos é toda sobre construir defesas e criar processos. E aí a gente chega no ano 0, o dia em que o salário para de cair. A fonte de renda do trabalho cessa e a dependência do portfólio começa, oficialmente. As fontes descrevem esse momento não apenas como uma mudança financeira, mas como uma crise de identidade. É a mudança mais profunda de todo o processo. É um religamento psicológico, de verdade. Pensa numa pessoa que passou 20, 30 anos com o cérebro treinado para celebrar uma única coisa, o aumento do saldo na conta. Cada aporte, cada dividendo reinvestido era um sinal de sucesso, né? Uma dose de dopamina. E de repente essa pessoa precisa, de propósito, fazer o oposto. Ver o saldo diminuir um pouquinho todo mês para pagar as contas. É uma transição brutal. As fontes até relatam que muitos sentem uma culpa quase física ao fazer a primeira retirada, mesmo que seja exatamente para isso que planejaram a vida inteira. Parece que está falhando, né? Pois é. Quando na verdade é o sucesso, cada saque não é uma perda, é a conversão da liberdade que foi acumulada em vida para ser vivida. E para dar a segurança necessária para atravessar essa barreira psicológica, a regra de ouro é definir a taxa segura de retirada, a famosa TSR, com base no valor do seu portfólio naquele momento e se ater a ela. O plano estrutural é fixo, não se recalcula a cada susto do mercado. O que muda é a tática, então. Exato. O foco absoluto é manter a estabilidade emocional e a disciplina para não jogar o plano pela janela no primeiro vendaval. Certo. Então, sobrevivemos ao choque psicológico do primeiro saque. Parece que o pior já passou e agora é só curtir a liberdade. Mas o que todos os materiais que a gente analisou ressaltam é que essa é uma falsa sensação de segurança. O perigo real, o maior risco de todos, está justamente nos primeiros 5 a 10 anos que vêm depois. Sim. É aí que entra o tal do risco de sequência de retornos. Que é a grande ameaça, né? A ameaça existencial a qualquer plano de independência financeira. Sofrer uma sequência de anos ruins de mercado logo no comecinho, enquanto se está fazendo retiradas mensais para viver, isso pode corroer o patrimônio de forma permanente, irreversível. É como tentar decolar um avião de carreira no meio de uma tempestade violenta. Não importa quão bom seja o avião ou o piloto. As condições externas podem ser fatais para a decolagem. Um portfólio que sobreviveria tranquilo se a crise viesse lá no 15º ano de aposentadoria, pode ser dizimado se ela vier no segundo. E para se proteger dessa tempestade na decolagem, as fontes americanas falam muito de uma estratégia, a bond tent. Como a gente pode traduzir e adaptar essa ideia de uma tenda de títulos para a nossa realidade aqui no Brasil? A lógica é criar uma tenda de proteção de renda fixa. É uma extensão daquela estratégia defensiva que a gente começou a montar 5 anos antes, sabe? Nos anos que antecedem e, crucialmente, nos primeiros anos após parar de trabalhar, a alocação em renda fixa de baixo risco é mantida num nível mais elevado. Ah, então essa reserva de ativos mais seguros e estáveis vira um colchão, um abrigo. O abrigo.
Perfeito. Se o mercado de ações está em queda livre, as retiradas mensais para viver saem do dinheiro que está debaixo dessa tenda, sem que seja preciso vender uma única ação no prejuízo. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. A pessoa vai usar primeiro aquele caixa FIRE. De 1 a 2 anos. E se a crise persistir, ela começa a usar os recursos dessa tenda de renda fixa para viver, sem precisar tocar na parte mais volátil da carteira. A carteira de ações fica lá, quieta, esperando o sol voltar a brilhar. Perfeito. E é fundamental entender isso não como um monte de dinheiro parado, mas como um sistema com regras claras. Primeiro, financiar as retiradas prioritariamente com a renda fixa. Certo. Segundo, o rebalanceamento da carteira, ou seja, vender ações que subiram para recomprar renda fixa, deve ser feito de forma lenta, oportunista, só quando o mercado permitir, nada de pressa. E terceiro, e mais importante, manter a disciplina na taxa de retirada que foi definida lá no ano zero, sem mudar o plano no meio do pânico. O mais interessante é que essa tenda não é uma estrutura permanente, então. Ela tem um propósito específico para um período específico de vulnerabilidade. Exatamente, a função dela é garantir a sobrevivência do plano nos primeiros anos, sem deixar cicatrizes permanentes no portfólio. É uma ferramenta de redução de risco para a fase de transição. Conforme o risco inicial diminui, após 5, 7, 10 anos, a tenda é gradualmente desmontada. E aí a exposição a ações volta a crescer, ajustando a carteira para as décadas seguintes. A tenda é montada para tempestade e desmontada quando o tempo abre. Isso tudo faz muito sentido, matematicamente, estrategicamente. Mas uma das sugestões mais práticas e, assim, interessantes que a gente encontrou foi a ideia de fazer um test drive antes de virar a chave de vez. Ah, esse é ótimo. Tentar passar um ano inteiro vivendo só do portfólio, mesmo ainda trabalhando e recebendo salário. Isso levanta uma questão fundamental. Esse teste não serve para validar se o mercado vai entregar o retorno esperado. O mercado é e sempre vai ser imprevisível. O teste serve para validar a pessoa. Para ela mesma se validar, né? Isso, para que ela responda perguntas que nenhuma planilha consegue. Eu realmente consigo gastar o dinheiro que eu acumulei por décadas sem sentir uma pontada de culpa ou medo a cada compra? Ou perguntas ainda mais práticas, como: eu aguento ver o valor total do meu patrimônio cair 5% num mês e mesmo assim ter a tranquilidade de sacar o dinheiro para pagar as contas? Ou: aquele meu fluxo de caixa com dividendos caindo no dia X e rendimentos no dia Y funciona na prática? É um teste muito mais comportamental do que matemático. Sem dúvida. Para quem busca independência financeira antes dos 50, o maior risco raramente é faltar dinheiro no curto prazo. O risco real é abandonar a estratégia no meio do caminho por pura insegurança, ansiedade, até tédio. Fazer esse teste de 1 ano reduz drasticamente a chance de surpresas emocionais quando for para valer. Mas é preciso ter cuidado para que o teste não vire um auto-engano, né? As fontes alertam bastante para isso. Sim, é um ponto crucial. O teste precisa ter regras rígidas. A pessoa tem que definir um percentual fixo de retirada, usar um caixa de liquidez específico para isso. E o mais importante de tudo... se proibir de usar o salário. Exato. Se surge um gasto inesperado, um conserto no carro, e a pessoa trapaceia usando o dinheiro do salário, o teste perde todo o valor. A decisão tem que ser ou eu corto outra despesa, ou eu faço uma retirada maior do portfólio e arco com as consequências. Mesmo com essas regras, ainda tem um fator psicológico que não dá para simular. No subconsciente, a pessoa vai saber que, aconteça o que acontecer, o salário vai cair no fim do mês. É uma rede de segurança invisível, mas poderosa. Com certeza. A sensação de tranquilidade durante o teste pode ser um pouco falsa. Quando essa rede for retirada de verdade, o frio na barriga pode ser bem diferente. Psicologicamente não vai ser idêntico. A pressão vai ser menor. É inegável. Mas ainda assim, é um exercício de um valor tremendo. Ele permite ajustar os processos operacionais, entender as próprias reações emocionais e, principalmente, ganhar confiança no plano. É como um piloto num simulador de voo. Exatamente.
um simulador de altíssima fidelidade. Não é a mesma coisa que voar de verdade, mas reduz drasticamente a chance de erro e pânico quando a situação real se apresentar. É um test drive quase real. Então, o que a nossa análise de hoje nos mostrou é que a transição para a independência financeira é muito mais parecida com uma maratona de estratégia do que com o sprint de 100 metros. A preparação começa muito antes da linha de chegada. E a vigilância precisa continuar por muito tempo depois. A chave de tudo é planejar para sobreviver à década crítica, protegendo o patrimônio quando ele está mais vulnerável, com a estrutura de defesa correta e principalmente com o preparo psicológico, a jornada fica infinitamente mais segura e tranquila. E para quem quiser se aprofundar, a gente convida a acessar o blog aposenteaos40.org e conferir este artigo e muitos outros. Lá também tem uma gama de ferramentas gratuitas para ajudar na jornada, como o FireDash para acompanhar a evolução do patrimônio e o FiBudget para o controle de gastos. E está vindo aí o Lab A40, um sistema completo de backtest e simulação para testar todas essas estratégias. Aguarde. E assim encerramos nossa análise de hoje. Até a próxima.